continuar com a apresentação do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que o autor espiritual é Emmanuel e pertence à coleção Fonte Viva. O capítulo que vou apresentar é o capítulo 7, Tudo Novo. Portanto, irei começar com o prefácio, intitulado Interpretação dos Textos Sagrados. Depois passaremos à leitura do capítulo 7, uma pequena análise e depois a aplicação dos ensinamentos no nosso dia-a-dia e depois conclusões. Assim, no prefácio, Emmanuel destaca que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, citando a segunda Epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 20. Os textos do livro foram elaborados sem a pretensão de serem uma explicação erudita, mas destinam-se a reflexões comuns. Emmanuel isolou versículos e pequenas frases, conferindo-lhe independência dos capítulos evangélicos, para valorizar a mensagem do Evangelho de forma prática e adaptável a diversas situações da vida. O objetivo aqui é pegarmos no livro, abrir ao calha, fazer uma pequena leitura, e essas leituras são baseadas então em versículos e pequenas frases. O objetivo é tornar o Evangelho um guia, não só para a adoração, mas também para a administração, serviço e obediência, demonstrando que todos os lugares e momentos podem ser consagrados ao serviço divino. Historicamente, Jesus é apresentado como o caminho, a verdade e a vida, cuja luz imperecível tem atravessado milénios, permanecendo relevante e grandiosa, apesar das calamidades e guerras. É enfatizada a necessidade da disciplina pessoal, da reeducação constante no contacto com os ensinamentos de Jesus, sugerindo que o Evangelho deve ser um roteiro prático para a vida cotidiana e não apenas um texto religioso. Em termos de interpretação e os objetivos que se pretende com este livro, cada ensinamento é valorizado individualmente, comparando-os a pérolas num colar, onde cada uma tem o valor específico. A mensagem central do prefácio é que as palavras de Jesus são consistentes e permanecem relevantes, independentemente das circunstâncias históricas e sociais. As calamidades sociais e guerras apenas avivaram a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel destaca a responsabilidade individual na autoeducação e disciplina pessoal para seguir o caminho de Jesus. Jesus é visto como um amigo generoso, mas é responsabilidade de cada um seguir os seus conselhos para alcançar a iluminação interior. Portanto, passamos agora à leitura do capítulo 7 e começamos com uma citação da segunda Epístola dos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O objetivo será a nossa transformação. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando os recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que os seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado lituoso estará morto, as situações de dúvida terão chegado ao fim, as velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre, como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos que esse irmão pode estar à porta do Cristo, mas pela sinceridade das intenções,
No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Emmanuel destaca, em termos de análise, vamos agora analisar o texto, as análises que eu fiz. Emmanuel destaca, então, a comum inquietação dos crentes que utilizam a oração para perpetuar situações egoístas. Ele alerta que tal atitude é errada, pois Cristo ensinou paciência e tolerância, mas nunca a conivência com os erros do mundo. Jesus, ao enfrentar a cruz, demonstrou a não violência e a não acomodação com as trevas, que prevalecem na maioria das pessoas. O verdadeiro caminho em Cristo requer uma renovação completa. O passado delituoso deve ser abandonado, dúvidas superadas e antigas cogitações substituídas por uma nova vida em espírito. Emmanuel enfatiza que é um contrassenso usar o nome de Jesus para justificar a continuação de erros antigos. Quando vemos um crente sincero, mas ainda preso a velhas correntes, é sinal que ele está próximo de Cristo, mas ainda não penetrou no santuário do seu amor. A transformação interior é essencial para verdadeiramente seguir o Mestre. E agora, como é que podemos aplicar estes ensinamentos no nosso dia-a-dia? 5 formas de o fazer. Portanto, a primeira é uma autoavaliação contínua. É importante refletir sobre as nossas ações e pensamentos, procurando identificar atitudes e hábitos que precisam ser transformados. A sinceridade na intenção de mudar é o primeiro passo para a renovação espiritual. Portanto, nós temos que perceber onde é que erramos para depois tomar o passo e alterar esse erro. O segundo ensinamento, prática da paciência e tolerância. Seguir o exemplo de Jesus na sua paciência e tolerância, mas sem a conivência com o erro. Devemos ser firmes nos nossos princípios, mas agir sempre com amor e compreensão. O terceiro, abandono de velhos hábitos. Deixar para trás comportamentos e pensamentos negativos que não condizem com os ensinamentos de Cristo. Isso pode incluir o perdão a si mesmo e aos outros, superando rancores e mágoas. Quarto, vivência dos valores cristãos. Adotar uma postura de vida que reflita os valores cristãos em todas as nossas ações. Isso inclui a caridade, a humildade, a honestidade e o amor ao próximo. Transformação interior. A verdadeira mudança começa no coração. É essencial buscar uma relação sincera e profunda com Cristo, permitindo que a sua luz ilumine todas as áreas da nossa vida. Portanto, estes são os 5 ensinamentos que nós podemos aplicar no nosso dia-a-dia. Concluindo esses ensinamentos, através dessas práticas podemos renovar a nossa vida em espírito, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus e contribuindo para um mundo melhor. Eu preparei também umas conclusões. Portanto, estar em Cristo significa tornar-se uma nova criatura. As velhas atitudes e comportamentos devem ser deixados para trás, dando lugar a uma vida nova, pautada pelos ensinamentos de Jesus. Rejeição ao egoísmo. Utilizar a oração ou a religião para justificar comportamentos egoístas e perpetuar erros é contrário aos ensinamentos de Cristo. A verdadeira fé exige uma transformação interior sincera. Não acomodação com o erro. Cristo exemplificou a não violência e a não acomodação com as trevas do mundo. Seguir Jesus implica rejeitar as antigas falhas e buscar continuamente a luz e a verdade. Sinceridade e transformação. A presença sincera de um crente nas práticas religiosas é importante, mas deve ser acompanhada de uma transformação interior profunda. Estar próximo de Cristo exige penetração no santuário do seu amor, refletindo isso nas atitudes diárias. Vivência dos valores cristãos. A vida em Cristo deve ser um reflexo constante de valores como paciência, tolerância, caridade e humildade. A verdadeira renovação manifesta-se em ações concretas e no amor ao próximo. E assim concluo a minha apresentação sobre o capítulo 7. Portanto, aqui uma imagem onde nós vimos da escuridão para a luz em direção ao Cristo, fazendo essa renovação e adotando esses novos comportamentos. Muito
Muito obrigado pela vossa atenção